mas não cheguei, mas assim, procurando oportunidade para ver se dava para poder fazer negócio lá. Mas não, o clima não era legal, né? Apesar de que comida ser boa, custo de vida baixo, enfim. Até na época a minha esposa ela tinha parentes que moravam na Alemanha, enfim, legal. A gente fez algumas viagens legais lá. Mas para morar era mais difícil. 2013, né? 2013. Isso foi em 2014 que a gente ficou um período lá. Quando eu voltei, eu morava num bairro muito bom já em São Paulo, né? Mas quando eu voltei já não era mais a mesma coisa. Esfriou. Exato. Você olha assim, mesmo você morando num condomínio fechado e tudo mais, não era a mesma coisa. Foi então que eu concordei com ela que a gente deveria mudar, né? Porque até então não via necessidade nenhuma. Daí eu vim aqui em novembro de 2014, primeira vez em Orlando. A gente já tinha uns parceiros com quem a gente estava conversando e tudo mais. Eu abri a empresa em dezembro de 2014. Em maio de 2015 a gente já estava aqui. E aí foi que começou a história. A gente comecei a empreender na área de tecnologia. Barcelona nasceu em 2014, não? Não, aí ainda não era Barcelona. Ainda não era. Aí assim, aí veio os primeiros perrengues, né, que a gente fala daqui. Normal. Exato. Porque assim, a minha chegada aqui nos Estados Unidos, eu tinha basicamente o que eu sabia o que ia fazer. Então eu sabia onde eu ia morar, sabia onde as minhas filhas iam estudar. Quantas filhas? 2. Eu sabia o que elas iam fazer, o que a gente ia fazer para poder fazer dinheiro, então tinha um projeto, né? E eu achava que estava bem endereçado. Só que eu cometi alguns erros, né? Tipo, não fiz o meu due diligence no que diz respeito a pessoas, né? Então a gente confiei demais. Então, tipo, eu cheguei aqui em maio de 2015, em julho eu já tinha perdido uma fortuna. Uau. E não são poucas as histórias sobre isso, né? Sim. E você então vamos lá, que eu acho que legal. Eu gosto dessa didática, né? Quando você falou aí, fazer um checklist. O cara que tá ali pensando em vir para cá, você falou, eu sabia onde que eu ia ficar, qual escola que as minhas filhas iam estudar, né? Só que faltou você entender ali do network ali, quem que você poderia se conectar de gente séria. Exato, mas aí é a questão de mentalidade, porque tipo, eu já vinha empreendendo do Brasil, então você já tem uma reputação, eu já tinha uma reputação no Brasil, assim, se você falar com o pessoal do mercado de tecnologia, ali onde eu estava inserido, todo mundo me conhecia. Sim. Né? Eu tinha um peso. Eu cheguei aqui já sabendo que eu sabia o que fazia, dono da situação. Então, podia entrar na área de tecnologia, podia abrir uma empresa, sabia tudo que eu podia fazer, né? Mas na realidade não é bem assim. Porque, tipo, tinha a questão tributária. Porque, por exemplo, alguém cuidou do meu visto inicialmente. O meu visto inicial era o L1, né? Você chegou a comentar comigo. Diga-se de passagem, é um visto delicadíssimo, né? Exato. Um investimento muito alto, né? Exato, porque você tem um compromisso de investimento, né? Não que você vai colocar dinheiro em algum outro lugar. Você coloca na sua própria empresa. Exato. Mas você tem um compromisso no seu business plan de que você precisa contratar determinadas pessoas e fazer os recolhimentos de impostos, enfim. E anualmente você precisa prestar conta disso junto ao serviço de imigração para quê? Olha, eu aumentei o meu número de empregados, funcionários aqui, eu aumentei o meu faturamento, tá aqui o meu faturamento, com base naquilo que você prometeu. Exato. Porque, infelizmente, é um comentário que eu poderia até pular, mas a gente está aqui para esclarecer, e eu já ouvi casos aqui de pessoas que entrou com um tipo de pleito desse e o cara chegou na hora, ele não tinha alcançado aquele faturamento, ele meteu a mão no bolso e botou o dinheiro da empresa dele. Exatamente. Aí começa a ficar e aí é complicado. Vai virar uma bola de neve. Há uns 5 anos atrás eu conheci ali aqui. Você que está no Brasil, ou seja lá onde for, não conhece, mas aqui em Orlando tem uma Praça dos Cavalinhos aqui no Metro Oeste, que é um centro comercial. Eu conheci uma loja de móveis ali, o cara, gente boníssima, virou meu amigo, e ele uma vez conversou comigo e falou, cara, estou desesperado. Não sei porque eu entrei com esse tipo de pleito imigratório, porque eu já investi uma fortuna. Todo ano, olha a minha loja como é que tá vazia. Agora eu preciso botar mais três funcionários. Isso aí. Cara, acabou sendo mal orientado, né? Não, mal orientado, né? Assim, nosso trabalho aqui também é dar essa orientação, como você sabe, mas hoje quem fala é você. Ô, Rogério, eu vou te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar no teu início da Parcelô, porque aí eu tô aqui para ser o curioso da coisa, né? Isso aí. Em nome do nosso público. Exatamente. Porque o que acontece? Você falou um negócio
que eu acabo conversando com muita gente sobre isso. Tem a ver com o público do Grupo Zumba, total. Tem a ver até com a minha vida. É a vida do Zumba há anos atrás, que é o quê? Você falou assim, eu nem pensava em vir pra cá, pros Estados Unidos, porque minha vida estava estruturada. E esse é, assim, 99,9% do público do Grupo Zumba, das pessoas que estão pensando em vir pra cá e querem contratar o Grupo Zumba, estão no Brasil, são pessoas que às vezes elas param pra pensar nisso. Cara, minha vida tá bem aqui, tá boa aqui no Brasil. Né? Não é, porque às vezes as pessoas confundem, acham que é só o cara que tá quebrado e que vai tentar a vida nos Estados Unidos. Não. Na verdade, eu relutei muito com a Fabiana, porque a minha esposa queria muito vir pra cá. Desde 2016 a gente como turista, 3, 4 vezes por ano, e ela queria muito vir morar aqui. Eu falava assim, não precisa, a gente tá bem, o dinheiro tá aqui no Brasil, a gente tá fazendo grana aqui. E aí, no meu caso, pesou o futuro das minhas filhas, estudar aqui numa escola americana. Pô, minha filha tá fazendo agora violino, vai tocar na orquestra. Um cara. E aí você vai vendo coisas diferentes, realmente. Então, e foi o teu caso, né? Você falou, cara, tá tudo tranquilo aqui. Não é uma coisa assim, vamos lá tentar a vida. Não. Vamos lá pra ir pra um upgrade. Vamos lá pra dar uma estrutura melhor pra família. Não é alguém que tá desesperado e que tá pulando o muro do México porque quer... Não, é alguém que vem de uma forma legal, bacana e que também teve seus perrengues, que é normal, né? Sim. Mas não estava desesperado no Brasil. Foi uma opção de realmente de melhor para você e para sua família, né? E assim, o que motivou bastante foi... Eu fui assaltado 4 vezes. E a última vez que fui assaltado foi com 2 armas. Não cheguei a ser sequestrado. Sim. Mas assim, foi um susto. E teve uma vez que eu trabalhava nessa época eu estava na IBM. É um sábado... que era, e assim, quando você está trabalhando com retail, né, que é o varejo, me persegue, que hoje a Parcelou, ela é suporte para o retail, para o varejo, né? Então, a gente continua tendo período de freezing, de plantão, quando é a época que mais vende, porque, enfim, tem que estar todo mundo lá. Então, era um sábado de manhã, eu estava saindo para uma reunião lá na IBM, que era a época de plantão, e... Quando eu pisei por fora do meu condomínio para poder... ia pegar pão na padaria, que a padaria era na outra esquina. Quando eu pisei para fora, tem aquela clausura, né, que você tem para segurança. Quando eu fechei a porta da clausura que eu tava para fora, caí de frente com 2 bandidos. Caramba. E a arma apontada na cara. E o cara tentou fazer com que eu voltasse para dentro de casa, né? E a guarita blindada, né? O guarda que tá lá dentro tá tranquilo. Eu tô com a cara... Falei, cara, o que eu vou fazer? A sorte que eu consegui convencer ele. Falei, cara, ele não vai abrir a porta. Você vai me matar aqui e não vai resolver nada. Ele não vai abrir a porta, né? E aí ele pegou e desistiu e eu consegui andando. Fui até a padaria, fiquei um tempo tal, lá para poder passar o susto. E eu voltei. Foi quando eu decidi que ia sair de São Paulo, que eu morava na Grande São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. E aí decidi mudar para Aldeia da Serra, que é onde é condomínio fechado e tudo mais. Mas mesmo quando depois eu voltei... lá da Europa já não era mais essas coisas. Foi quando a gente tomou essa decisão. É, porque a galera vai fazendo isso, né? Vai fugindo, né? Vai pra Serra. No Rio de Janeiro o pessoal vai pra Serra, vai pra um lugar mais tranquilo, mas vai se prendendo, vai pulindo, né? Vai se amoldando mas um ponto interessante que é, assim, quando eu vim pra cá, e mesmo quando eu perdi, porque assim, a pessoa com quem eu tinha feito o acordo, ele não cumpriu. Da noite pro dia ele sumiu. A gente tinha feito investimento em uma empresa, ele vendeu os equipamentos, fechou o estabelecimento, sumiu, desapareceu. Né? E inclusive tinha advogado envolvido na época, que não tinha dado entrada no meu processo ainda, enfim. O advogado ainda, por outro lado, você ainda sofria... Porque você pagou um pleito e o advogado não deu entrada. Não, acabou ainda. E depois ainda tinha um risco, né? Porque agora o que vai acontecer? Porque ele vai cuidar do meu visto até que ponto ele vai fazer esse trabalho. Então, eu até, Rogério, aproveitando aqui o que você está falando, que é uma área nossa, né? A gente fala muito sobre isso. Claro que nós queremos clientes, sim, o cliente é muito bem-vindo, mas, sobretudo... a gente tem sempre uma pegada, é o que a gente quer muito, o caráter informativo. A gente quer que o cliente venha para a nossa empresa, sim, mas eu acho que o cliente ele tem que pesquisar, tá? Ele tem que ter essa faculdade de buscar informações sobre a empresa. Né? A gente fala muito isso com base no que você está falando, do cliente antes dele fechar qualquer coisa com uma empresa. Hoje você vê isso de uma forma muito clara. Hoje tem rede social, cara. Entra na rede social, vê quem é a pessoa. Reclame aqui, né? Reclame aqui. Não tem reclame aqui nos Estados Unidos, mas tem outras formas. Você vai no Google, reclamações e tal. Você vê o número de reclamações, os comentários.
E assim, no Grupo Zumba, Rogério, hoje você é um parceiro com o teu banco, Sim. Um parceiro do Grupo Zumba, e a gente sabe que a gente preserva muito a nossa imagem. Eu sou advogado no Brasil há 25 anos, indo para 26 agora. Você entra lá na OAB, você entra em qualquer lugar, você não tem qualquer reclamação. Muito menos aqui nos Estados Unidos, na nossa empresa de consultoria. Então, eu acho que você, cliente, você que pretende vir morar nos Estados Unidos, aqui está uma dica do Rogério. O Rogério hoje é dono de um banco e o Rogério, com toda a sabedoria, com toda a habilidade, ele teve problema. Por quê? Porque você, infelizmente, apesar de todo o preparo, você não teve a cautela legal de ver quem era aquela empresa. Então, eu acho que vale até a pena você dar uma dica nisso. Não, sem dúvida, porque esse é um ponto que para mim foi crucial naquele momento. Porque assim, eu entrei, e eu vou fazer um gancho porque você estava falando, né? Mas naquele momento ali, aquilo foi crucial para mim, né? Porque assim, como eu me envolvi com determinadas pessoas com a mentalidade de que não, eu tô num país que aqui todo mundo é tudo honesto. É bom, a gente todo mundo é honesto, aqui, entendeu? Então não, fica tranquilo aqui que não tem assalto, ninguém rouba ninguém dá tombo em ninguém, enfim. E você fica naquela mentalidade. Então você baixa a guarda, né? Porque dificilmente lá no Brasil verdade. Você cairia naquilo. Né? Mas enfim, e os sinais estavam todos ali. Depois você olha para trás e fala, cara, como eu fui idiota, né? Mas de fato, é o que você está falando. E uma consulta simples. Simples. Resolveria o problema. Né? Mas foi o que você falou, é um pedacinho do quebra-cabeça que forjou o cara que está aqui hoje na nossa frente. Exato, porque aí o que acontece? Mesmo tomando assim, um prejuízo bastante grande, se eu tivesse no Brasil, eu não conseguiria ter dado a volta no mesmo período. Porque um ano depois, lembra da conversa que a gente teve? Sim. Que aí eu falei, eu vou agora sentar para poder recuperar o prejuízo. Exato. Sentei com o advogado teve uma conversa franca comigo. Sim. Ele falou assim, cara, é bastante dinheiro, mas não o suficiente a ponto de você perder a sua felicidade ou ficar envolvido nisso para recuperar essa grana. Exato. Porque você vai ter que gastar pelo menos a mesma quantidade ou mais para poder tentar ter de volta. Foi aí que eu aceitou. Aceitou. Assumi o prejuízo.